No ar agora, Veja Isto, um programa eclético sempre. Cuiabá e Mato Grosso acontecem aqui. Oferecimento Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Contal de Contabilidade Advocacia, parceria que soma muito mais. Porto Seco, lucro para exportar, lucro para importar. Veja isso. No programa de hoje, vou entrevistar o Biratã Nascentes Alves, o grande Biratã, que esteve comigo aqui há pouco tempo, falando sobre esse box que ele preparou com 3 obras extraordinárias. Posteriormente àquela entrevista, ele foi até a França para fazer o lançamento, já que muito daquilo que ele escreveu interessa para os franceses. Retornando de lá, ele volta ao meu programa, porque agora ele está indo para Cáceres, onde fará o lançamento desse box. Por quê? Porque aqui, a Catedral de São Luís, lá em Cáceres, que o cuiabano conhece bem por causa da igreja daqui, né? Que parece muito, são idênticas, parece que o mesmo construtor da de Cuiabá foi o mesmo construtor de Cáceres. Então ele vai fazer esse lançamento também lá na nossa querida São Luís de Cáceres. Vou conversar bastante com o Biratã neste programa. Contalde, assessoria contábil para empresas de micro, pequeno, médio e grande porte. Balancetes mensais, análises financeiras, entre outros afins. Contalde Contabilidade, Comandante Costa, 33169000. Mais ofertas! O Clube Mais tem ofertas exclusivas para aproveitar muito mais. Açúcar doce dia 2 kg, 3,95. Capa de Conteflebre boi a vácuo quilo, 32,90. Filé de peito de frango satia 1 kg no Clube Mais, 16,99. Rosquinha de coco Abel 600 gramas, 6,49. Guaraná Antártica 1,5 litro no Von, 5,49. Lava roupas em pó assim 2 kg e 200, 19,90. Clube Mais Forte Atacadista. Muito mais. Baixe o app. Como eu disse, estou recebendo no programa hoje o Biratã Nascentes Alves, o nosso grande poeta, nosso grande escritor da Academia Mato Grossense de Letras. O Bira, você esteve comigo aqui para falar do lançamento dessas 3 obras, né, maravilhosas, inclusive esta obra aqui, que é a Catedral de São Luís de Cáceres, que você editou também em francês, e por causa disso você foi levar esse box lá na França. Você foi numa cidade chamada Albi. Correto. Por que Albi, lá na França? Porque Albi, a cidade onde nasceu Dom Máximo Vianney, que foi quem construiu a catedral. A minha viagem até Albi foi para agradecer ao povo da França o filho que construiu a nossa catedral. Ademais, a Catedral de Albi enviou 2/3 dos recursos para a construção da Catedral de Cáceres. O governo francês parece que ajudou também, né, na construção. Não, foi a própria Catedral de Santa Cecília, lá da cidade de Albi. De Albi. Quando você foi para a França, você levou quantos quilos de bagagem? Porque esse box aqui pesa um pouco, né? Eu levei uma mala e mais na mochila. Eu fiz um esforço único que me deu até uma dor no ciático, não é, que só vim curar agora quando cheguei em Cuiabá.
Foi puxado, mas foi proveitosa, tive um sucesso, o acolhimento foi excelente, estive com o bispo da catedral, não é, presente, e fui à missa com ele, onde fiz a distribuição dos livros, não é? Estão lá arquivados. Fui também à igreja de Madeleine, o bairro onde nasceu Dom Máximo Vianney. Madeleine, porque em Paris também tem uma igreja Madeleine, como um templo grego, não é? E fui a La Drèche. La Drèche é onde Dom Máximo teve a sua iniciação religiosa, e onde tem outros detalhes sobre Dom Pierre-Marie Galibert, primeiro bispo de Cáceres. Agora, o fato de você falar o francês fluentemente, você editar uma obra em francês, facilita muito, né, Bíblia? Você deve ter navegado em mares. Isso amplia muito a nossa penetração, porque eu já fui para a França, morei lá, estudei francês quando era jovem ainda, não é? No ginásio, no primeiro e segundo ano que eu comecei. E como eu tinha vindo dos Estados Unidos nessa época, eu fui com meu pai para lá fazer um curso, então eu senti vontade de aprender uma outra língua e ganhei esse curso de francês. E naquela época, com os recursos escassos, algo de graça não era para jogar fora, não é? Então eu aprendi, estudei os 200 verbos franceses e por aí eu adiantei. E realmente chegar na França e não falar francês não vai ter muita facilidade não, porque inclusive eles cobram o francês bem pronunciado. Bem pronunciado. E você já navega bem em território francês? Porque antes de Albi, que você foi agora lançar essa obra sobre a Catedral de São Luís, lá de Cáceres, você já esteve lá lançando os contos eróticos, né? Que, aliás, Paris nunca mais foi a mesma depois disso. Essa foi a segunda incursão sua lá, e falando de literatura. Isso, eu lancei essa obra, não é? Como uma forma de defender também os héteros, não é? E podem jogar as pedras que sejam, falem bem ou mal, mas falem de mim. Eu tive a oportunidade, na falta do famoso e precursor Carlos Zéfiro, né? E Giovanni Boccaccio com o Decameron, eu fiz o Decameron brasileiro, não é? E lancei lá ao lado do Moulin Rouge, não é? Aluguei um bistrô que tinha uma cave com todos os apetrechos, e lá fizemos a festa que ficou marcada na história francesa. Eu falei, Paris nunca mais foi. Jamais. Bom, você retorna de Paris depois desse sucesso, dessa incursão vitoriosa, e você agora parte para Cáceres. Dia 22, eu tenho aqui o convite. Dia 22 agora, você faz o lançamento durante os festejos de São Luís 2026. Haverá uma missa e depois da missa, 19 horas, você tem um local próprio lá que vai fazer a entrega dessa obra. Bira, como é a sua titânica luta? Porque o que eu li aqui no livro? Essas obras suas, produzidos com recursos próprios, independente de qualquer apoio de instituição ou ente público. Você publica 3 obras com essa encadernação, capa dura, com mais esse box onde as 3 obras são inseridas, e você faz tudo isso por amor à arte, por amor à nossa literatura. Que cabeça é a sua? Eu penso o seguinte, Marcelo, só se vive uma vez, então não posso perder a oportunidade, já que o Estado e os demais entes governamentais das esferas diversas não querem se preocupar com a cultura, com a história, para manter as nossas tradições, Então eu supro
prefiro fazê-lo porque, graças a Deus, eu estudei, trabalhei, tenho meus recursos próprios, fiz as economias. Eu tentei diversas vezes, mas eu cansei de visitar gente que fugia, que estava viajando, passavam mal. Quando eu chegava, eu me sentia pior do que eles. Então eu falei, puxa, não há de ser por esse caminho, eu mesmo vou fazê-lo, porque eu nasci nessa terra, aqui eu tenho todo o meu sentimento, não é? E já sublimei esse mundo. Pode falar, pode falar. Já sublimei esse mundo, compreendeu? Eu estou numa outra esfera, não há problema mais, mesmo que isso me custe. Exato. Então, eu estou também fazendo palestras agora nas escolas do interior do estado, divulgando essas obras e levando até eles parte da nossa história, da nossa cultura, das nossas tradições, da nossa literatura, onde eu tenho os exemplos aqui para a juventude de homens valorosos como Rondon. Rondon era órfão de pai e mãe, tinha tudo para se acomodar numa desculpa de que eu sou um sofredor, nada. O cara, talvez o Mato Grossense, eu penso, de maior repercussão internacional, tem o nome de um meridiano Rondon. Quem tem isso? Ninguém, só Greenwich, lá da hora zero em Londres, não é? E nós temos Mimosiano, filho de indígenas, não é? Que brilhou para o mundo. Temos Joaquim Murtinho, nós temos Dutra, e toda essa turma que o Virgílio Alves Correia, do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, que também brilhou, o Plutarco das nossas biografias, não é? Então, eu não tem problema, eu gasto com prazer. Exato. Não, Bira, você, o Dom Máximo Pianet, sim, construiu a de Cáceres, foi o mesmo que construiu a de Cuiabá. Não, a questão é a seguinte, deixa eu esclarecer. Como é que chama aquela igreja lá? A Bom Despacho. Bom Despacho. A Bom Despacho foi o mesmo projetista. O mesmo projetista. Foi por isso que se parecem, porque ele segue o neogótico, não é? Com as portas ogivais, certo? E ali os traços daquela época e daquela tendência eram próprios. Então ele projetou primeiro a Bom Despacho, e entre a Bom Despacho e a Catedral de Cáceres tem a diferença. Que a Catedral de Cáceres são duas torres, Bom Despacho uma só, não é? Pensa nisso, né? Então a mesma semelhança aguarda com, olha lá, duas torres, certo? A mesma semelhança aguarda com a Notre-Dame de Paris, que por acaso até agora já está aberta, não é? E a visitação, o que eu renovei a essa visita desta oportunidade quando por lá passei. Fala aí, a Notre-Dame de Paris, ela foi vítima de um incêndio. Sim. Você esteve lá, ela foi restaurada tal como antes? Sim, foi, está perfeitinha. Recompuseram-na e está excelente. Eu gostei muito do que vi. Os cultos, as missas e os cantos, não é? A Notre Dame já está recuperada, né? Tenho a certeza disso. Então, como nós temos aqui um box com 3 livros do Ubiratã, que é a Catedral de São Luís e a Catedral de São Luís em francês, nós temos aqui no meio Cuiabá 300 anos mais 6, né? Isso. Por que Cuiabá está inserido nesse? Olha, porque se eu cogitei Cáceres, lancei sobre a catedral em português, lancei em francês, e o de Cuiabá
já me tinha sido solicitado uma nova edição. Porque esse aqui já foi a quinta edição. A quinta edição. Então as pessoas me pedem, Biratã, me consegue outro livro daquele para a escola, né, para a biblioteca. Então eu falei, puxa, meu amigo, já acabou. Mas não há de ser nada. A gente dá um jeito. Então tantos foram as procuras que eu me senti obrigado a lançar, mas ampliei, tem coisas novas aqui, entendeu? E foi feita uma revisão. Então me deu muito prazer e repaginei o livro, primeira parte, segunda, ficou um novo livro realmente, ressuscitou o livro com uma outra imagem, tá entendendo? Então estou trazendo isso, sobretudo os vultos notáveis, para que sirva de exemplo às gerações mais jovens, que vejam como foi o nosso Leverger, por exemplo, como foi o Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, um homem que governou Mato Grosso por 17 anos, período inóspito, com guerras contra os hispânicos, defendeu, ampliou a fronteira de Portugal, rapaz, não é? Então, essas pessoas, a nossa história tem que ser preservada para que as pessoas tenham mais consciência do solo que estão pisando, compreende? E sintam-se mais honrados e na obrigação de manter esses padrões com valores realmente. O Biratã, o Alfredo da Mota Menezes escreveu um livro chamado Quem Matou Totopaz, mais ou menos é isso aí. Sim. Totopaz. E você, aqui no Cuiabá, você fala sobre o Totopaz, sobre a usina Itaici, que é uma loucura aquele trem, na época, né? Construir uma monstruosidade daquela. Na verdade, quem foi esse Totopaz? Que homem era esse? Porque construir aquilo lá, num período daquele, né? Eu tenho grande admiração por Totopaz, porque guarda também uma analogia com ele, porque ele foi um sonhador e realizador. E eu também fui um empresário, eu criei uma indústria que ia fazer outra, mas perante tantas dificuldades, como diz o outro, né, eu não aguentei. Era imposto, fiscalização, e só tinha que pagar pesado. Mas ele realmente viajou, fez um projeto na Argentina, encontrou um cidadão da Alemanha que resolveu ajudá-lo no financiamento, porque ele era abastado, mas o que ele possuía não era suficiente, nem ele tinha o conhecimento do fabrico do maquinário. O alemão que botou isso na mão dele, e ele trouxe toda uma usina que foi, na verdade, uma cidade. Era açúcar. Era açúcar, cachaça e açúcar refinado, não é? Basicamente. Você vê que lá tinha farmácia, tinha banda de música, tinha até mesmo moeda própria, a tarefa, não é? Uma tarefa, meia tarefa e coisas que... energia elétrica antes de Cuiabá, Macedo, compreendeu? Quer dizer, esse homem cresceu, foi um político, mas naquela época existiam muitas divergências, lutas pelo poder, não é? Só que antigamente é diferente, né? Era na bala. Então, uniões e conchavos, e ele acabou ficando sozinho, não é? E já estava doente, foi uma crueldade muito grande, porque ele estava sem forças até mesmo para se defender, estava lá na fábrica de pólvora, no Cochipó do Ouro, né? E lá ele foi abatido. Ele foi assassinado. Político. Então, aqui no livro eu trago o nome do executor, que eu prefiro não mencionar, porque tem parente por todo lado, ainda leva outro tiro de graça. Antes do Biratã fechar aqui para falar sobre o lançamento lá em Castres, deixa eu abrir uma janelinha aqui para quem gosta de futebol. Deixa eu contar uma história rapidinho. Sim. Que você também não sabe. Pô, que bom. O Manuel Soares Campos, pai
do ex-governador Frederico Campos. Ah, sim. Estudou farmácia lá no Rio de Janeiro, depois veio para Cuiabá, onde abriu uma farmácia. Aqui ele se tornou presidente do Esporte Clube do Comércio. Opa. E o Esporte Clube do Comércio, falando de 1934, 35, 36, por aí. Não tinha estádio. Veio na cabeça dele construir um estádio, que foi o primeiro de Cuiabá. Ele foi ao governador da época, pediu uma área, e o governador cedeu aquela área ali. Não, cedeu aquela área ali, onde tem a Praça Santos Dumont, no fundo do Liceu Cuiabano. Cedeu aquela área para que o comércio construísse o seu estádio. Constando no documento original, que eu tenho uma cópia, que caso o comércio um dia fosse desfeito, aquilo voltaria para o Estado, como de fato aconteceu quando o comércio acabou. E aí entra o Totopaz, era um terreno alto, e a rua que passava na frente, que hoje é Getúlio Vargas, antes era a Rua Poconé, era um buraco. Mas como que nós vamos aplainar aqui para gramar? Aí surgiu a ideia, não, vamos pegar essa terra e jogar na rua, para acertar a rua. Mas como que nós vamos carregar toda essa terra para cá? Alguém deu a ideia, vamos da Itaici. Foram lá conversar com o Totopaz. E o Totopaz falou o seguinte, eu vou te dar trilho e vagões. Uns 3 vagões. Aí eles trouxeram os trilhos de canoa até o porto de canoa. E aí trouxeram os vagões, montaram a estradinha de ferro lá dentro do liceu, e eles iam tirando a terra e jogando na rua através do trem naquela época. Essa é uma historiazinha só para fechar. Interessante. Mas eu queria falar do Totopaz, a contribuição que ele terminou dando, né? Mas, Bira, vamos fechar o programa com você falando aqui, então, do dia 22 de agosto. Me fale aí, Cáceres, convido o pessoal de lá, o pessoal daqui de Cuiabá que queira te prestigiar, porque, afinal de contas, isso aqui é uma obra que eu diria monstruosa, que parte de um homem louco Obrigado. Pela literatura, por deixar conhecimentos, porque, como disse-me um dia o governador Frederico Campos, no evento, lá na cervejaria Cuiabana, eu encostei no governador, falei, governador, estou querendo editar um livro sobre a história do nosso futebol, mas eu não tenho recurso. Ele falou, vem cá, amanhã você vai lá no Palácio que eu quero falar com você. Vou patrocinar a obra, sabe por quê, Marcelo? Porque daqui a 100 anos, o que você quer escrever, os caras vão ter que te consultar. Vai estar lá no seu livro. Se você não escrever, não vai existir a história. Então é a mesma coisa, se você não escrever e outros não escreverem, nós não teremos a história, porque as próximas gerações vão necessitar muito de tudo isso que está sendo publicado hoje. Como será lá em Cáceres? Dia 22, então, vai ser uma grande festa, porque está na semana do aniversário do padroeiro, São Luís, que foi rei de França, São Luís IX. Então, os festejos iniciam-se dia 22 e vão até dia 25. Eu fui inserido na programação oficial com o lançamento do livro. Nós teremos a missa das 19 horas e, após esse momento, na porta da catedral e entre o Marco do Jauru, que é outro monumento histórico, não é? Ali vamos fazer o lançamento do livro, dedicatórias, e estou fazendo um preço módico, vou facilitar em 3 vezes, ninguém pense que estará me fazendo rico, porque não é daí que eu tiro o meu provento, não é? Vou facilitar para que o povo tenha acesso e vou parcelar. Quer dizer, melhor do que isso, só 2 vezes isso e biscoito, não é? O clero de lá está comigo e eu acredito que vai ser um momento que nós vamos somar com a memória de Cáceres, que deve ser registrada. Temos aqui, inclusive, a ata de fundação, que é um fato inédito que eu levantei, não é? E a região de Cáceres também, como Jacobina, Caçalvasco, Descalvado, o Marco do Jauru, e tudo isso, Vila Bela também, nossa primeiríssima capital, não é?
E nós vamos tocar para frente. Quem puder comparecer, vá até lá. Vai ser um dia de festa, comidas e refrescos, etc. Vai ser uma festa muito bacana, popular. Muito obrigado. Eu parabenizo o Biratã Nascentes Alves por essa sua incursão e espero que a população de Cáceres e os seus amigos de Cuiabá possam prestigiá-lo. Próximo dia 22 agora, 19 horas, entre a Catedral e o Marco de Jauru, estará lá uma posição em que ele vai estar autografando e colocando a sua obra para Cáceres. Esse maluco aqui, Obrigado. Que já montou toda uma infraestrutura, com casa, com barco, com tudo, para escrever uma obra sobre o Rio Paraguai. É verdade. Desde a nascente do Rio Paraguai até o Oceano Atlântico, ele vai escrever sobre isso. Está esperando só o Rio Paraguai pegar um pouco de água para ele começar a escrever a sua nova obra. Muito obrigado, Marcelo. Um abraço. Contalde, assessoria contábil para empresas de micro, pequeno, médio e grande porte. Balancetes mensais, análises financeiras, entre outros afins. Contalde Contabilidade, Comandante Costa, 33169000. Este é o Hotel Termas Mariá, às margens da BR-364, em Jucimeira. Um pacto celebrado entre a natureza, o bom gosto e pessoas que buscam repouso em um ambiente que acolhe com o melhor que as águas termais podem oferecer. Há todo um cenário que pede uma pausa no tempo. Há uma mesa que te recebe junto com o sol da manhã. Há uma mesa posta para renovar as energias em um dia que é todo especial. As horas no Hotel Termas Mariá são marcadas por momentos que são puros embalos da alma e do corpo. Mais ofertas! O Clube Mais tem ofertas exclusivas para aproveitar muito mais. Açúcar doce dia 2 quilos, 3,95. Capa de contra-flebre boi a vácuo quilo, 32,90. Filé de peito de frango satia 1 quilo no Clube Mais, 16,99. Rosquinha de coco Abel 600 gramas, 6,49. Guaraná Antártica 1,5 litro no Bom, 5,49. Lava roupas em pó assim 2 quilos e 200, 19,90. Clube Mais Forte Atacadista. Baixe o app. Querido telespectador que acompanha esse quadro Jesus Absoluto, eu tenho uma pergunta para você. Você tem fome do quê? Talvez você pense, de comida, obviamente. Não, mas é que o ser humano não tem fome apenas biológica, apenas fome física, de pão, de comida mesmo. Há outros tipos de fome, a fome da existência, por exemplo. Veja bem, Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 35, diz assim: Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. A questão aqui é que ele faz a oferta: eu sou o pão da vida. Mas deve existir uma correspondência a essa oferta, porque ele diz: quem vem a mim. Ou seja, a pessoa dele está disponível, a pessoa de Jesus está acessível como alimento para a alma, alimento verdadeiro, alimento que nutre a nossa existência para a eternidade.
mas somente aqueles que percebem a fome, a grande fome que há no coração, é que vão até Jesus. Minha esperança, minha alegria, minha oração também, neste momento, é que você identifique esta fome como fome de Deus e venha a Jesus, creia em Jesus para ter sua fome saciada. Deus abençoe sua vida. Thank you.